Fala, torcida do Fogão, fala galera, boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas, né? Cara, eu tinha feito uma promessa que eu iria evitar falar daquela imprensa 011, daquela imprensa clubista, daquela imprensa mau caráter, daquela imprensa nojenta. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite, tá? Até o John Textor, que é um cara que não liga para essa imprensa, inclusive ele até debocha, chegou ao limite. Treta à vista. John Textor promete processar Grupo UOL, programa do Grupo UOL e jornalista Rodrigo Matos. O conhecido como Voz de Gás Hélio, sob acusações seríssimas com o nome do John Textor. Eu acho que só assim mesmo, né? Só assim para as pessoas entenderem que hoje internet não é terra de ninguém, tá? É muito bom, quando dói no bolso, acho que a pessoa vai começar a pensar. Anderson, como assim? Você pode explicar para a gente? Claro, nós vamos falar sobre esta treta que está rolando hoje. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam aqui no canal, nos ajudem a chegarmos aos 94 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem, acompanham aqui o canal do Anderson Mota. Já convidando todos vocês hoje a nossa live um pouquinho mais tarde. Às 19 horas, isso, às 19 horas estaremos aqui para falarmos muito do Botafogo de futebol e regatas. Antes de eu falar da treta, tá? Vamos falar de outra treta, correto? Olha aqui. Foi noticiado hoje no mesmo grupo UOL, disse que o Santos ia entrar na justiça contra o Botafogo, porque a parcela que o Botafogo devia ao Santos era para ter sido pago na quinta-feira, hoje é sexta, era para ter sido pago na quinta e o Santos vai entrar na justiça. O Botafogo esclarece, quer dizer, ou não. Botafogo esclarece dívida com o Santos e revela acordo que envolve Atlético Mineiro e Júnior Santos. O Santos cobra 14 milhões de reais que, em tese, o Botafogo teria que pagar até a última quinta. Quinta é ontem, tá? Por uma parcela de Jair e por uma parcela do John. Porém, a situação não é exatamente essa, como apurou o GE, claro, pelo lado do Botafogo. O clube desconsidera o valor cobrado por um motivo. Ele entende que há um acordo com o Santos e com o Atlético Mineiro para a quitação de dívidas. Nesse pacote, o Atlético Mineiro deve por Júnior Santos ao Botafogo, que deve por John e Jair ao Santos, que o Santos deve ao Atlético Mineiro por Patrick. Eita, rapaz! Assim, o Glorioso teria um débito de 1.600.000 com o Santos. A diretoria espera os 3 clubes assinarem o acordo para quitar sua dívida restante com o Santos. Tudo bem, mas Botafogo, se não assinou nada, eles estão cobrando, tá? Eles podem entrar na justiça, espero que o Botafogo veja isso, não se assina, não se faz mais acordo de boca, tá? Eu até acredito que isso seja verdade, beleza? Porque entre acreditar na diretoria do Atlético Mineiro
entre acreditar na diretoria do Santos, eu acredito na diretoria do Botafogo. Então, realmente, o Botafogo deve ter feito esse acordo. E o Santos, malandramente, porque tá sem dinheiro, ok? Tá sem dinheiro, tá fazendo uma maldade. O Botafogo vai se ajeitar. Fiquem tranquilos em relação a isso, ok? Agora, sim, treta à vista. Cara, eu não queria falar sobre isso, mas é necessário. É necessário. Olha só. Rodrigo Matos diz que John Textor enganou pessoas, pegou um monte de dinheiro e não pagou. Se o torcedor do Botafogo quer se iludir que ele é um gênio das finanças, ok. A cara dele aqui, tá? Lembre-se dessa pessoa, ok? A questão extracampo sobre a possibilidade do Botafogo ser recomprado por John Textor foi pauta no programa Finanças de Esporte do grupo UOL. Nesta sexta-feira, o comentarista Rodrigo Matos fez diversas críticas e ironias ao empresário norte-americano. O jornalista disse que o Textor enganou pessoas, pegou um monte de dinheiro e não pagou, e ainda cutucou os torcedores do Botafogo. As pessoas podem perguntar por que o Textor e o Botafogo estão sempre aqui no programa, porque se tornou uma espécie de novela que a gente vai contando capítulo a capítulo. Toda semana acontece alguma coisa. E aí? O que tivemos de desenvolvimento nessa semana? Duas coisas. Primeiro, a Ares e a Iconic. A gente já tinha mostrado semana passada que essa, que é a dona do Botafogo, a Ares já tomou o controle. Foi a informação que a gente teve da Eagle. Ela já controla, já é ela que faz a gestão da Eagle. E ao começar a verificar as contas da empresa, ele encontrou um monte de coisa que eles chamam de mismanagement. Acho que é isso, gente. Ou seja, má gestão. É antecipação de receita, tanto de TV quanto de jogador. Então é isso, a holding no Lyon e no Botafogo. Nos 3 lugares eles encontraram problemas e eles estão em investigação ainda. Não tem um cenário completo sobre o que aconteceu aqui no Botafogo, como ele já não tem no Lyon. E aí ele fala, o Textor falou, não, eu quero recomprar o Botafogo. Que é coisa que, inclusive, ele vazou para a imprensa brasileira e ele disse, vou recomprar, fiquem tranquilos. A Ares e os outros sócios viraram assim, amigão, se você quiser recomprar, então você se afasta da gestão, porque senão tem um conflito de interesse. E aí a gente pode negociar uma venda para você. E ele falou que não ia se afastar. Então eles disseram, então a gente não vai vender de jeito nenhum. O que aconteceu? O Textor do Botafogo entrou com uma ação aqui na Justiça do Rio, cobrando o empréstimo da Eagle, a dona do Botafogo. O documento de empréstimo é o seguinte, o Textor assinando como dono da Eagle e ao mesmo tempo com a assinatura dele nos 2 momentos, também como SAF do Botafogo. Então ele emprestou dinheiro para ele mesmo, é aquela figurinha do Chaves, fazendo aquilo de agora vou ter que vender isso aqui. Ele vai para um lado e vira a cabeça para o outro. É bastante complexo, tá? Eu não vou ler tudo, tá? Só isso daqui. Olha para a cara desse cara, tá? É uma das pessoas mais covardes que nós temos no jornalismo, beleza? Simplesmente esse cara, ele perseguiu o Luiz Henrique por 1 ano, enquanto o Luiz Henrique esteve no Botafogo, tá? E quando o Luiz Henrique saiu do Botafogo, ele parou, inclusive, ele trouxe um Pix do tio do Paquetá para o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique, o Pix foi porque o Luiz Henrique vendeu um carro para o tio do Paquetá. Ok? Esse cara é um mulambo enrustido. Tá? Infelizmente, eu tô tendo que falar desse cara porque tem um limite. Porque esse cara, em momento algum, falou do Bruno Henrique. Em momento algum, ele falou do Bruno Henrique. Em momento algum, eu vi esse cara defendendo as famílias que teve que ir na justiça porque o Flamengo não queria pagar. Aquele caso do Ninho do Urubu, do incêndio. Eu não vi esse cara bater firme que a diretoria do Flamengo era uma diretoria ridícula, que as famílias tinham que ir na justiça para ganhar dinheiro. Tá? Não vejo. Eu só vejo esse cara implicando com o Botafogo. O Textor não é santo. Não dá pra gente ter total clareza do que acontece no Botafogo, a gente sabe disso, mas a má vontade desse cara é enorme. Eu não tô vendo esse cara difamando o Atlético Mineiro no mercado. Eu não tô vendo esse cara difamando o Corinthians no mercado, tá? Eu não tô vendo esse cara falar que o empresário do Tite tá cobrando um dinheiro do Flamengo,
que o empresário do Hugo Souza, goleiro do Corinthians, está cobrando um dinheiro do Flamengo. Não. Tá? O Grupo UOL, simplesmente, ele é financiado para falar mal do John Textor. E aí, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Agora, a treta à vista. John Textor, do Botafogo, deve entrar com uma ação na justiça contra o jornalista que disse que ele enganou pessoas e não pagou ninguém, descanal. John Textor deve entrar com uma ação na justiça contra o jornalista Rodrigo Matos, o vulgo Gás de Voz Hélio. A informação é do Medeiros. O motivo está nas acusações feitas pelo repórter em reportagem na live do UOL, nesta sexta-feira. De acordo com Medeiros, o John Textor vai exigir que o Rodrigo Matos prove na justiça que ele enganou pessoas e não pagou ninguém. O jornalista falou sobre a situação do Botafogo e do Textor. A questão do Textor é ele provar para essas pessoas que ele enganou, porque essa que é a verdade, né? Ele pegou um monte de dinheiro deles, não pagou e cometeu atos que essa empresa considera como má gestão, que ele vai fazer um negócio com credibilidade para comprar o Botafogo de volta, disse o Rodrigo Matos. Então, não é só o Rodrigo Matos que será processado, o Grupo UOL também, porque é responsabilidade do UOL tudo que sai do canal do UOL. Tá? Eu espero, meu amigo, já comece a procurar as provas, tá? É muito bom, vai perder uma grana boa, se bobear nem tem essa grana. É bom, vai baixar a marra, vai baixar a moral, beleza? Vai até falar grosso depois dessa. O Textor cansou. E ó, tem mais jornalistas do UOL na mira do Textor. Continua falando, continua para tu ver, tá bom? Vai ter que aumentar o cachê, se é que vocês me entenderam. Pessoal, às 19 horas, vamos falar muito do Botafogo de Futebol Regata, estejam todos aqui, Campeonato Brasileiro, foco no Brasileirão, mercado da bola e muito mais. Antes de sair, deixa teu like, deixa tua inscrição, grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Valeu, galera, tamo junto!